Glória, glória a Deus. Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Estou abrindo agora a Bíblia aqui com vocês. Vamos ler uma passagem bem conhecida, que se encontra no livro de João. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aqui nessa passagem, desse capítulo 3 do livro de João, vai relatar que Jesus ele instrui Nicodemos, acerca do novo nascimento. Aqui no começo vai dizer assim, do capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Aqui nós vemos, um diálogo, uma conversa entre Jesus e Nicodemos, Já foi falado no começo que Nicodemos, ele era o quê? Ele era um fariseu, Ele era príncipe dos judeus, Com certeza, um homem importante, um homem conhecido, Mas a Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. Sabemos que Jesus ele pregava, durante o dia todinho. Ele andava nas cidades, de cidade em cidades. Ele curava, Ele expulsava os demônios. Ele curava os enfermos, dava vista aos cegos. Nós sabemos que Jesus ele operava milagres e maravilhas. Mas acredito eu que, na minha conjectura, que Nicodemos, ele ouviu falar ou até acompanhou Jesus de longe, vendo Jesus operar. Ele, dentro do coração dele, dentro do ser dele, ficou aquela curiosidade, de querer, conversar com Jesus. Só que quando ele vai ter com Jesus de noite, pela noite, ele já vai logo afirmando. Ele fala assim, quando ele foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre. Ele falou para Jesus: bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ele ainda fala: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Glória a Deus. Então, quando Jesus, respondeu para ele, ele já foi falando também. Olha, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós sabemos que este mundo que nós vivemos é um mundo a qual já vieram gerações e já foram gerações, É um mundo que nós só estamos aqui de passagem. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos afirmar que vai chegar um dia que este mundo não ficará nada, nem raiz e nem ramos, nada vai ficar, porque tudo vai ser destruído. Então, quando Jesus falou para ele, que precisaria nascer de novo,
Disse-lhe Nicodemos, no versículo 4 do capítulo 3 de João: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só a pergunta de Nicodemos para Jesus. Ele ficou, como assim nascer de novo? Aí, na conjectura dele, né, ele pensou, mas como é que pode nascer de novo, vir ao mundo? Aí ele perguntou para Jesus, mas como pode um homem já sendo velho, né, retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Só que Jesus, ele é o dono de tudo, ele é conhecedor de tudo. Ele é o dono da sabedoria. Ele responde para Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus, Jesus está falando de um novo nascimento, né? Para a vida do homem e para a vida da mulher. Como assim nascer da carne? Porque nós sabemos que nós viemos ao mundo, assim como, né, Nicodemos, ele, no caso, veio, né, de sua mãe, ele veio intermédio do quê? Da carne, né? Mas Jesus estava falando de um novo nascimento, né, através da sua vida, né, através da vida de Jesus, né? Era este nascimento que Jesus estava, né, explicando para Nicodemos. Glória a Deus. Que, no caso, nós sabemos que Jesus, ele veio, nasceu, né, lá em Belém da Judéia, para o povo de Israel. Nós sabemos que a salvação como é que eu posso dizer? A salvação veio para os judeus, né, mas eles não reconheceram, né, não aceitaram, não acreditaram que Jesus era o Cristo, né? Nem todos, que nós vemos que alguns, né, assim que nem Nicodemos, esse fariseu, né, ele era um príncipe dos judeus, ele era judeu, então ele com certeza ele creu, né, porque Jesus explicou para ele, né? Jesus quis dizer, olha, Nicodemos, para entrar no céu, no reino dos céus, tem que vir através de mim, né? Porque Jesus diz assim na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus explicou para Nicodemos: Nicodemos, tu tem que entender, né? Tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, nós sabemos que João Batista ele batizava, né, nas águas para o arrependimento, né? Para o arrependimento dos seus pecados, né? E muitos ali se batizavam, né? Mas nascer do Espírito é um novo nascimento que eu e você, no caso, temos essa oportunidade, né? Assim como eu tive essa oportunidade, né? De um pecador, de uma pessoa que não tem Jesus, não tem, como é que se diz? Não tem o que nós sentimos hoje, que é a paz, a alegria, o gozo, né? É algo sobrenatural. Porque quando ele fala nascer do Espírito, já está falando. A nossa alma, que está aqui dentro, ela precisa se converter, né? Ela precisa de Jesus. Então ele explicou para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Por isso que é preciso, né, nós reconhecermos que Jesus ele é o Cristo, que só através da vida dele é que temos a salvação, né, para nós herdarmos a vida eterna. Certo, amada igreja? Meus irmãos? Então, no versículo 7, Jesus fala assim, ó, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Jesus já está falando de algo mais profundo, né? Mais, como é que se diz?
Porque uma criança, quando ela nasce, né, ela não entende nada, não entende nem que ela está nesse mundo, né? Então, igualmente aqueles que nascem né, através do Senhor Jesus, que tem a oportunidade de, como se diz, de ser uma nova criatura. É por isso que muitos não entendem, né? Quando um pecador se arrepende, que é tudo novo, ele começa a viver tudo novo, né? Por quê? Porque, como se diz, ele nasceu, né? Só que aí ele vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele vai ser guiado e Jesus fez uma comparação que o vento, né? Ele sopra, né? O vento ele sopra e aonde quer, né? E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos respondeu e disse-lhe: Mas como pode isso? Como todo um curioso, como eu e você, né, ficaríamos. Aí Jesus disse assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Meu Deus. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Né? Jesus já estava falando de algo profundo aqui, que só nesse vídeo aqui você não vai entender, né? Porque nós temos que voltar lá atrás, lá no Antigo Testamento, né? Explicar direitinho, né? Como Jesus falou para Nicodemos, olha, Jesus falou assim, perguntou para Nicodemos praticamente: Tu és mestre em Israel e não sabes disso? Que aí Jesus estava falando, né? Que no caso já estava escrito no Antigo Testamento, já tinha sido profetizado sobre a vinda do Messias, né? Sobre um novo nascimento. Então, Jesus quis dizer isso para Nicodemos: Tu lê as Escrituras, as Santas Escrituras, tu conheces e tu não entendes, Nicodemos. Né? Então, olha só a maravilha de Jesus, né? O amor dele para com o ser humano. Ele é paciente, ele é longânimo, ele é o que? Acima de tudo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Nosso Senhor Jesus, ele é amor, né? Por isso que aqui no versículo 16, né, ele tá falando para Nicodemos, ele tá afirmando ainda: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Jesus está falando: Deus, que é o seu Pai, lhe enviou a este mundo, né, para que toda a humanidade venha a ser salvo, né, venha a ter um novo nascimento. Então, mais para frente, a gente vai aqui dialogando, conversando, né? Vai ter mais vídeos, vamos aprender juntos a palavra do Senhor, porque a cada dia nós estamos aprendendo, né, com o Senhor e conhecendo, né? Então, amada igreja, quero te dizer, né, você que já está em Cristo, permaneça. Você que ainda não confessou Jesus na sua vida, confesse Ele, aceite Ele, reconheça Ele, né, creia nele, porque quando nós partimos deste mundo, há uma vida eterna, né? Ou seja, ou é alegria eterna ou é sofrimento eterno, né? Que é o céu ou o inferno. Então é assim, né? Espero que você medite nesta palavra, né? Que você possa compreender o grande amor de Deus para com a sua vida, para com a sua alma, né? E ali você possa meditar, né? E aceitar Ele dentro da sua vida, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.